E nossos pensamentos são os maiores assassinos de sonhos. Totalmente. Os maiores assassinos ou maiores torcedores. E se a gente não souber como, eu não sei, não manipulá-los, mas retê-los, ou então tudo fica uma bagunça total. E eu já passei por muitos anos de autodestruição, crescendo só porque eu não sabia como lidar com esses pensamentos e eu nunca fui educado conscientemente para controlá-los, mas tem uma palavra pra isso? O que é isso? O que é isso? Não é controle, mas também não sei a palavra. Bem, veja, eu falo assim. Eu gosto de simplificar as coisas porque é mais fácil para mim. Tenho quase 50 anos de idade, pelo amor de Deus. E não há muito que você possa lembrar quando chegar à minha idade. Se você tem 33, é um jogo completamente diferente. Mas eu acho que seu cérebro tem dois modos. Dois modos que você precisa conhecer. Há o piloto automático. Você dirige para o trabalho e chega lá e diz: mas quem estava dirigindo o carro? Oh, meu Deus, eu não me lembro de dirigir o carro. Bem, você dirigiu, Luiz, você dirigiu o carro. Você estava no modo do seu cérebro que é chamado de piloto automático. O que é piloto automático? É a parte interna de seu cérebro. Você ouvirá neurocientistas e psicólogos falarem sobre os gânglios basais. É muito importante entender que existe uma parte do seu cérebro onde todo o seu trabalho é basicamente administrar os seus hábitos. Hábitos, grande palavra fantasia que significa algo muito simples. Comportamentos que você repete sem pensar nisso. Quando você veste suas calças pela manhã, eu garanto que ou você põe sua perna esquerda primeiro ou a direita. E agora você tem que parar e pensar qual delas é. Mas não quando você veste suas calças, porque esse comportamento é o que os pesquisadores chamam de loop de hábito. É codificado como um sistema de circuito fechado aqui mesmo. Agora, o problema para a maioria de nós é que na metade do dia, estamos em piloto automático. E isto não é minha suposição, é o que dizem cientistas e pesquisadores que estudam hábitos e psicologia. Pela metade do dia, você está basicamente desconectado e está em piloto automático. E quando você está offline e em piloto automático, qualquer padrão de comportamento que você repetir pode assumir. E adivinhe que padrões de comportamento nós repetimos? Padrões de pensamento. Portanto, a dúvida, a preocupação, a procrastinação, o excesso de pensamento, a paralisia por análise, o medo, tudo isso são padrões de pensamento que são hábitos. Uma das coisas mais importantes que eu quero que as pessoas entendam é que, na verdade, você não é uma pessoa preocupada, mas tem um hábito de se preocupar. Grande diferença. Você não é um procrastinador. Você tem um hábito de procrastinar. Grande diferença. Quando você entende que qualquer padrão de comportamento, seja ele um padrão de pensamento, como duvidar de si mesmo o tempo todo, ou ficar preso lá em cima, fazendo tudo que não pode começar, ou se é um padrão de comportamento como beber demais, ou gritar com seus filhos, ou microgerenciar sua equipe. Cada um desses padrões de comportamento e de pensamento pode ser interrompido e substituído usando a ciência. Vamos falar sobre a segunda parte do cérebro, o impulso. Isto é o que você quer. Este é o seu córtex pré-frontal. O impulso é a forma como você está no comando de seus pensamentos. Concorda? É onde você está totalmente desperto, está presente e está conduzindo seus pensamentos e ações. Quando você está fazendo isso, seu córtex pré-frontal está ativo. O córtex pré-frontal é a parte do seu cérebro que você precisa para aprender um novo comportamento, para fazer algo difícil, para fazer algo incerto, para fazer pensamento estratégico. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sou destra. Se eu tentasse escrever com minha mão esquerda e Lois amarrasse minha mão atrás das costas e me obrigasse a fazer isso, eu poderia fazer isso. Pareceria que eu estava cavalgando com meu pé. E se viesse até mim e dissesse: "Ei, Mel, você quer um pouco deste café?" Eu diria: "Lois, estou tentando me concentrar." Meu córtex pré-frontal estaria em chamas, porque está atirando em todos os cilindros para comunicar à minha mão um novo comportamento. Então, o bom disso é que você pode usar um truque simples. Um momento em que você se sente vacilante, em que Lois está falando com você sobre ter que sair da sua zona de conforto, e você tem que se apoiar em sua paixão, assumindo realmente alguns riscos, e você tem que sentir o medo, e tem que fazê-lo de qualquer forma. Este é o momento em que você acabou de acordar, e agora você tem que tomar uma decisão. Você vai voltar aos hábitos ou vai acordar seu córtex pré-frontal e seguir em frente, concentrar-se e fazer algo novo? Então, o trabalho que venho fazendo de que tenho falado é sobre a regra dos 5 segundos, que é um truque que inventei por engano, que ajuda você a mudar manualmente. E não estou brincando, seu cérebro. Ele desliga e interrompe a parte do cérebro que é onde todos os seus hábitos e padrões de comportamento são codificados, e desperta o seu córtex pré-frontal, o que em 5 segundos permite que o seu cérebro ajude-o a mudar.
Então, de qualquer forma, Eu eu amo tenho isso. falado sem parar, porque você falou sobre como seus padrões podem ser destrutivos e ninguém nos ensina como evitar isso. Isso é verdade. E o que eu quero que todos tirem desta conversa entre nós é que você não pode controlar como se sente. Não pode controlar o que desencadeia e o fato que você pode acordar com raiva, você pode acordar com dúvidas, pode ter ansiedade preenchendo seu corpo. Mas pode sempre controlar o que pensa e como se comporta. Passamos muito tempo tentando nos concentrar e manipular o que sentimos sobre as coisas e não temos tempo suficiente para praticar as habilidades de controlar nosso comportamento e nossos pensamentos. Porque se você controla o que você pensa, então a maneira como você vive é diferente. 100%. Muitos de nós estamos esperando para nos sentirmos prontos, nos sentirmos corajosos, nos sentirmos seguros, esperando pelo momento certo. E isso nunca, jamais virá. Você não muda sua vida aqui em cima. Você só muda através da ação. E assim que tem funcionado para mim.